para o povo de Deus. Mais uma tarde, eu gostaria de falar mais um pouquinho do que Deus põe no meu coração. Por onde a gente anda, a gente encontra muitos doutrinadores e a palavra do Senhor Deus nos alerta de uma tal maneira que nós temos que estar sempre atentos, porque está chegando o tempo, como a própria palavra de Deus nos adverte, muitos enganadores, muitos doutrinadores, e não dá para a gente, no meio de muita doutrina, não dá para nós colher duas ou três palavras, porque muitos tá lendo a palavra de Deus, diz ele que está seguindo a palavra de Deus. Eu quero que viva, porque nós, para viver a palavra de Deus, a própria palavra exige muita e muita atenção e cuidado. Nos dias de hoje, a gente chega nas igrejas, nós não vê um testemunho de cura, nós não vê uma alma ser salva, nós não vê os pastores fazendo apelo no momento que termina os cultos. Nós só vê só doutrina, 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 e ninguém sabe para onde vai, nem para quem vai aquela doutrina. Nós temos que ficar atento nos dias de hoje, com muitos pregadores, porque nós vê muitos achando que está fazendo obra, muitos que dirige uma igreja, ele não sai daquela igreja, ele não prega o evangelho para a gente ver em outros lugares, a gente não vê ele pregando o que o Senhor Jesus manda pregar. Ele só assume aquela igreja e não sai dali. Parece uma catraca enferrujada. E será que só isso aí basta? Cadê o amor no seu coração? Tentando tirar as próprias almas de perto de si. Muitos estão fazendo esses tipos de atitudes. Quando o Senhor Jesus manda pregar o evangelho a toda criatura, pregar o amor, é um amor diferente. Nós não vê um pastor ter na igreja onde ele dirige, ter uma sala ministerial, a sala pastoral. Para quê? No momento, se ele vê uma ovelha um pouco desgarrada, ele chamar naquela sala. Não ficar julgando a vida de A e de B. Ele tem que se aproximar e saber o que está acontecendo. Não ficar julgando da maneira que eu vejo muitos fazer. Meu irmão, obra de Deus é diferente do que você pensa que é. Olha, eu quero deixar aqui uns 2 versículos que se encontra no livro de Mateus. Mateus 23, 14, que é que diz: ai de vós, escriba, fariseu, hipócrita, pois que devorais
as casas das viúvas sobre pretexto de prolongada oração. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Nós não pode pegar um culto, desmanchar todinho em oração. A própria palavra de Deus está nos alertando sobre isso. No livro de Isaías 59, se eu não me engano, diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados, que ele não possa ouvir. E muitas das vezes, muitos têm umas orações, prolonga de uma maneira que leva o culto todinho quase numa oração. E Deus está nos alertando sobre isso. Pretexto de prolongada oração. Quando nós dobra nosso joelho para orar, 2, 3 palavras Deus já sabe o que nós queremos e o que Ele pode fazer por nós. Porque Ele conhece os nossos corações. Não é você que conhece os nossos corações, mas é o Senhor Deus que conhece nossos corações. Tem outra palavra aqui no próprio livro de Mateus, aonde diz: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Nós temos que observar bem a palavra do Senhor Deus. Nós temos que observar que diz aqui: hipócrita, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vos entra, nem deixas entrar os que estão entrando. Se você não tem merecimento, não tem capacidade de entrar no céu, deixa os outros entrar. Não queira interromper o caminho dos outros, porque muitos estão querendo interromper o caminho dos seus irmãos. E Deus está nos alertando através da sua santa palavra. Aqui pertinho de nós, livro de Mateus 23, 14. O versículo 13, tudo está nos alertando. Para nós temos o direito e o dever de caminhar na presença do Senhor Deus de uma maneira diferente. Porque quem anda na presença de Deus e faz a vontade de Deus, faz o que Deus manda, ele está fazendo um trabalho diferente. Porque quando nós andamos na presença do Senhor, temos o temor do Senhor, nós somos diferentes e estamos andando diferente. Não é de certa maneira que muitos fazem. Muitos dos pastores, nós vamos conversar com ele não escolhe lugar para conversar com os seus irmãos. E o pastor, ele tem que ter uma diferença até no escolher lugares para a gente conversar. A palavra dos pastores, hoje, nós não podemos confiar, porque eles não prometem e não cumprem. E nós temos que andar
Segundo a palavra de Deus, como a palavra de Deus relata, lá no próprio livro de Mateus 5,37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E muitos promete, não cumpre, a gente cobra, ele não cumpre e está errado. Pela palavra de Deus, meu irmão, você está errado. Ser pastor não é só dizer que é pastor. Ser pastor é cumprir os mandamentos do Senhor que Deus deixou exposto para os pastores. E muitos não estão por esse caminho. Eu não quero ser melhor do que você, nem melhor do que qualquer um dos meus irmãos. Mas nós temos uma palavra a dizer. Melhor do que ninguém nós não somos, mas diferente de alguém nós temos que ser. Porque não importa nós estar num púlpito pregando e não viver essa palavra. Porque muitos dizem que é temente ao Senhor, mas ele não cumpre os mandamentos do Senhor como o Senhor manda pregar. Tem muitos que tiram até o Velho Testamento, mas o Senhor Deus manda te dizer, neste momento, como ele diz na Santa Palavra, tudo é mandamento do Senhor. Ele diz no livro de Mateus, quem tirar ou aumentar um tio dessa profecia, cairá sobre vós todas as pragas que fala este livro. E nós não podemos, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que tomar muito cuidado quando nós dirigir uma palavra mal dirigida. Nós chega numa igreja, nós quando prega uma sinceridade, pessoas ficam insatisfeitas. Quando se prega a verdade, nós não podemos ficar insatisfeitos. Nós temos que glorificar a Deus quando prega a verdade. Mas nós não podemos usar a palavra de Deus para falar heresia. Porque muitos estão fazendo esse tipo de pregação. Ele é quem fala a verdade. Ele é quem quer ser o melhor pastor. E não é bem assim. A própria palavra de Deus diz que o que quer se humilhar será humilhado. E o que se humilha será exaltado diante de Deus. E nós não podemos andar de certa maneira, pensando que estamos fazendo as almas ir para o céu e está atrapalhando as almas seguir o Senhor Deus. Fica tirando o direito da palavra do Senhor. Muitos fazem dessa maneira. Muitos, quando nós fala da palavra do Senhor, nós fala com sinceridade no nosso coração, ele quer tirar um pouco da palavra de Deus, quer diminuir a palavra do Senhor Deus. E olha aqui, meu irmão, não tente andar por esses caminhos. E não esteja pensando que tem bobo porque não tem. Tem pessoas que chegam no lugarzinho dele caladinho, humilde diante de Deus e observa tudo. Cumpra os mandamentos do Senhor como ele é pregado de verdade. Quando você falar, prometer qualquer coisa a seus irmãos, a sua igreja, você cumpra. Não falhe. Porque qualquer
coisa que você falhar dentro, que seja de dentro da igreja, você está falhando com Deus. E Deus não está se agradando da sua maneira que você comanda uma igreja. Comanda uma igreja com sinceridade no teu coração. Não minta, porque Deus sabe quando você está mentindo. E nós que vivemos na presença de Deus, nós sabe também, nós conhece quando tem mentira nos corações. Tome muito cuidado. Nós, quando era do mundo, nós era do mundo. Hoje nós não somos do mundo, não. E nós não somos um qualquer, não. Você tem que entender que Deus observa tudo, vê tudo, sabe tudo e cobra tudo. Você, porque você é pastor, não tente humilhar suas ovelhas. Às vezes na presença de alguém, por uma palavra que não está te prejudicando, mas você acha que prejudica e tenta humilhar alguma das tuas ovelhas. Não tenta fazer isso não, porque você não é pai de ninguém. Você comanda uma igreja, mas você não é o pai não. Às vezes você não tem voz ativa nem para os teus filhos, mas quer ter voz ativa para as ovelhas do Senhor. Que não é nem ovelha tua, é a ovelha do Senhor Deus. Não é ovelha tua. Nós não somos ovelha de pastor, nós somos ovelha do Senhor Deus. Não somos ovelha tua. Tem que ter cuidado, meu irmão. Tem que ter cuidado nas suas pregações, da maneira que você comanda a sua igreja. O evangelho tem que ser pregado de uma maneira diferente. Nós temos que fazer o evangelho do Senhor diferente. Não é porque nós estamos lendo a palavra e achar que nós estamos fazendo diferente, não. Nós temos que ler e andar diferente, falar diferente, cumprir os mandamentos do Senhor diferente. Não é de qualquer maneira. Por isso que muitas das vezes, muitas igrejas estão ficando vazias, porque ninguém é bobo. Muitas igrejas não passam de 3, 4, porque não tem ninguém bobo. Usa o evangelho do Senhor diferente, para ver se não enche. Muitos não querem te acompanhar, por quê? Algum mistério você tem. Que muitos não querem te acompanhar. Aquele que segue como é para seguir, todo mundo quer seguir ele. Porque era que todo mundo seguia Moisés. Por quê? Porque Moisés levava o evangelho do Senhor como ele é para ser. Moisés andava com a presença do Senhor brilhando no seu rosto. E por que nós não podemos ser assim também? O Deus do tempo de Moisés é o de hoje. Ele nunca mudou. O Senhor Deus nunca mudou e nem vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. Nossas atitudes que não agradam a Deus. Nós temos que ter atitude para agradar o Senhor Deus, não para agradar o homem. E muitos querem agradar o homem. Ele, na hora que ele está pregando, ele acha que não, mas ele está tentando agradar o homem.
Às vezes nós não podemos nem falar uma palavra, não, não pode falar, não, que o irmão fica com raiva, não. Problema dele. O importante, se você estiver fazendo, como é para ser. Se você não estiver fazendo como é para ser, cale sua boca. É melhor que você faz. Porque tem muitos pastores que tem que de vez em quando a gente dá uma repreensão para ele saber. E outra, as igrejas têm que aprender a respeitar os mais velhos. Chega pessoas mais velhos na igreja, muitos não querem respeitar. E nós temos o direito de respeitar criança, de criança até o mais velho. Muitos têm o direito, todos, é o direito de todos, respeitar os mais velhos. Seja dentro da igreja, seja onde for, principalmente na igreja. Não é para tratar assim de qualquer coisa, não. Ninguém vê uma doutrina dada na igreja falando sobre isso. Que os mais velhos têm que ser respeitados. No meu caso, eu já estou com 65 anos. Eu não sou criança. Sou bem adulto. E exijo respeito segundo o Senhor Deus ordena. Muitos têm que dirigir o respeito para o seu irmão, para o seu semelhante no geral. Não é da maneira que muitos fazem. Esse alerta que eu estou dando serve para muitos, porque ninguém vê esses alertas. Nós temos que andar no Evangelho do Senhor como Ele manda pregar. Andar diretamente no Evangelho do Senhor como Ele manda pregar. E muitos não estão andando por esse caminho. Muitos acham que comandar uma igreja já é tudo. Cuidado. Cuidado. Deus cobra mais dos pastores. Porque muitos conhecem e passa despercebido. Pregue a palavra do Senhor como ela é. Não é da sua maneira, não. Não é o que você acha. É o que a palavra de Deus ensina. Eu não ando por mim, eu ando por aqui, pela palavra do Senhor. Não é você, muitos só usa o Velho Testamento para falar sobre dízimo. E não é o que Deus fala. Deus chama lá em Isaías 56:8, cães guloso. É o que muitos são, cães guloso. Nós temos que ter cuidado com as nossas obras. Nós temos que tratar nossos irmãos, nossos semelhantes, do jeito que o Senhor Deus manda tratar. Não tratar de certa maneira. Andar sobre o que é correto. Como eu estava falando, que muitos excluem o Velho Testamento, mas o Senhor Deus diz que tudo é mandamento do Senhor. O Senhor Deus diz
tudo é mandamento do Senhor. De Gênesis a Apocalipse, é mandamento do Senhor. E ai de você que tirar um tio, seja do primeiro, do segundo, do terceiro. Ai de você que tirar um tio da palavra do Senhor. Muitos tiram o sábado também. E Deus diz na sua santa palavra que Ele é o Senhor dos sábados. Muitos dizem que foi excluído o sábado. É mentira. Que a palavra de Deus está, olha, do Velho Testamento ao Novo Testamento. Em Jeremias fala do sábado. Em Isaías fala do sábado. Em Mateus fala do sábado. Até no dia que foram olhar o sepulcro de Jesus, foi num dia de sábado. Isso, receba esta palavra e grava no teu coração e obedece à palavra do Senhor como ela é. Não queira tentar humilhar teu irmão. Quem é você para humilhar teu irmão? Procure todos, as igrejas têm que andar tudo em comunhão, um com os outros, coisas que ninguém vê hoje. Começando do próprio pastor. Começando de muitos pastores que não procuram obedecer a palavra do Senhor como ela é. Quero falar ainda desse problema que está acontecendo no nosso mundo, desse vírus. Para muitos pastores, que a obrigação de pastores, dos pastores, do crente, do servo de Deus, daquele que teme ao Senhor, daquele que vive na presença do Senhor, falar da vinda do Senhor Jesus constantemente. E muitos deles, ainda na esperança, nós caminhando para o final dos tempos, mas ele ainda está na esperança de construir patrimônio. Não, esse vírus vai passar, isso aí vai passar logo. A palavra do Senhor Deus, meu irmão, não é mentirosa. A palavra do Senhor Deus é uma profecia verdadeira. Crava no teu coração a palavra de Deus e a profecia do Senhor, que tem que se cumprir. Que ele diz que passará o céu e a terra, mas a palavra dele não há de passar. E eu tenho visto, eu tenho até vergonha de conversar, já tenho conversado com pastores. Não, vai melhorar, isso aí não sei o que e tal. Não vai melhorar, porque a palavra do Senhor Deus não é mentirosa, igual a você. Você mente, mas o Senhor Deus não. Então fica aqui esse alerta para muitos que andam totalmente fora da palavra do Senhor. Eu quero andar por aqui e quero obedecer isso aqui que se chama a palavra do Senhor. E quero cada dia mais me converter ao Senhor. Quero cada dia mais temer ao Senhor. Quero cada dia mais andar segundo a sua palavra. Não é nós andar de qualquer maneira. Quem anda de qualquer maneira é o diabo. O diabo é quem anda de qualquer maneira. Que ele anda roubando, destruindo, fazendo coisas que não agradam.
Mas a palavra do Senhor Deus quer que nós ande em sinceridade com Ele, em honestidade, cumprindo os seus deveres de cidadão. Muitos pastores não cumprem com a sua palavra, dá calote. E nós não podemos andar dessa maneira. Pastor não pode dar calote em ninguém. Pastor tem que tomar cuidado nas atitudes dele. Andar com sinceridade no seu coração. Andar com dignidade no seu coração. Cumprindo os mandamentos do Senhor, cumprindo com a sua palavra. Primeiramente como servo de Deus. Primeiramente como servo de Deus. Segundo, como cidadão brasileiro. Você tem que andar dessa maneira. Nós temos que andar dessa maneira. Não é nós andar de certa maneira. Ter cuidado no que nós fala. Ter cuidado, lá, aqui no livro de Mateus tem dizendo também. Tem dizendo também que, parece Mateus 35, por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Toma cuidado. Essa palavra que estou trazendo ela hoje, essa palavra é para o tempo que nós estamos hoje, para o fim dos tempos que estamos se aproximando. Que o Senhor Deus fala todas as horas no fim dos tempos. O fim dos tempos está se aproximando. E ai de vós, escriba, fariseu, hipócrita. Nós não podemos ser escriba, nem fariseu, nem hipócrita. Mas nós temos que ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nós temos que ser um instrumento nas mãos do Senhor e andar segundo a sua palavra. Não andar de qualquer maneira. Tentando humilhar os servos do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E andar segundo a palavra do Senhor. Eu encerro aqui as minhas palavras. E muito triste com o que está acontecendo no mundo. Que nós, poucos temem ao Senhor. Poucos andam de acordo com a palavra do Senhor. Poucos andam fazendo a vontade do Senhor, mas sim a sua vontade. Sim os seus gostos, as suas atitudes, mas não as atitudes do Senhor, as atitudes da palavra do Senhor. Que Deus abençoe o mundo, Deus tenha de misericórdia, porque eu já tenho falado já várias vezes, cada vídeo que eu gravo eu falo, que esse vírus, ele veio para ficar. Ele veio porque foi permissão do Senhor Deus. Deus diz na sua santa palavra, que tudo é misto e acontecer. Para os finais dos tempos, tudo isso iria acontecer como está acontecendo. E ele diz que está começando. É princípio de dores. Nós temos que estar bem acordado. Porque nós que servemos a Deus, nós temos que entender que quem manda é o Senhor. Nós temos que andar segundo a vontade do Senhor, não a nossa. Porque a nossa vontade não combina com a vontade do Senhor. Nós temos que cumprir a vontade do Senhor, ligar os nossos corações ao Senhor Deus, tirar hipocrisia dos nossos corações. Nós não deixar hipocrisia entrar no nossos corações. Nossos corações precisam de entrar santidade, coisas boas, palavra santa, palavra que edifique o nosso irmão.
Não é palavra para entristecer o nosso irmão. Nós não podemos entristecer o nosso irmão com palavra enganosa, que quem vive de engano é Satanás. Que Deus tenha de misericórdia de muito. Vou encerrar minhas palavras. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Deus continue nos abençoando.